Um dos maiores enganos sobre a história humana é imaginar que nossos ancestrais sobreviveram porque eram os mais fortes, os mais rápidos ou os mais inteligentes. A verdade é muito mais estranha. Muitas vezes, sobreviver significava apenas conseguir mudar antes que o mundo mudasse completamente. Imagine um grupo de humanos milhares de anos atrás caminhando por uma paisagem desconhecida. Eles seguem rios, procuram alimentos e observam cada movimento ao redor. Um dia, o lugar onde sempre encontravam comida começa a ficar vazio. Os animais desaparecem. As plantas mudam. O clima fica diferente. Para alguns, aquilo é um problema. Para outros, é uma oportunidade. Eles testam novos alimentos, mudam suas ferramentas, exploram novos territórios e encontram novas formas de continuar vivendo. Mas e aqueles que não conseguem acompanhar? O que acontecia com os humanos que ficavam presos aos antigos métodos? Eles simplesmente desapareciam? A parte mais surpreendente é que a evolução humana não foi uma história de vitória de um grupo perfeito contra outros inferiores. Foi uma história cheia de tentativas, erros, adaptações e desaparecimentos. Porque a natureza não recompensa quem é perfeito. Ela favorece quem consegue lidar com mudanças. Se você gosta de descobrir as histórias escondidas por trás da evolução humana, da mente e dos comportamentos que parecem comuns, inscreva-se no canal. Porque muitas coisas sobre nós começaram em momentos em que nossos ancestrais precisavam mudar ou desaparecer. Para entender essa história, precisamos voltar para um mundo onde cada detalhe importava. Durante milhares de anos, pequenos grupos humanos viviam em ambientes extremamente diferentes. Alguns estavam em regiões geladas, onde sobreviver significava encontrar abrigo contra o frio. Outros viviam em áreas quentes, onde água e alimento eram os maiores desafios. Alguns estavam próximos de grandes animais. Outros dependiam de plantas e pequenos recursos encontrados ao redor. O ser humano não tinha garras. Não tinha presas. Não era o animal mais rápido. Nossa maior vantagem era outra: a capacidade de aprender. O cérebro humano conseguia observar padrões, criar ferramentas e transmitir conhecimento para outros membros do grupo. Uma pessoa descobria algo. O grupo aprendia. A próxima geração recebia aquela informação. Era assim que os humanos conseguiam sobreviver em lugares diferentes. Mas essa mesma característica criou um grande problema. Porque se adaptar exige abandonar algumas coisas antigas. E isso é uma das tarefas mais difíceis para qualquer ser vivo. Imagine um grupo que passou gerações usando uma técnica específica para conseguir alimento. Eles conhecem aquele lugar. Conhecem os animais. Conhecem os caminhos. Tudo parece funcionar. Até que o ambiente muda. Os animais migram. O clima altera a região. A antiga estratégia começa a falhar. Alguns indivíduos percebem a mudança e tentam algo novo. Outros continuam fazendo o que sempre fizeram. E aqui aparece uma das maiores regras da natureza. O mundo não espera ninguém. Mas isso não significa que aqueles que não se adaptavam eram simplesmente piores. Às vezes, eles estavam adaptados perfeitamente ao mundo antigo. O problema era que esse mundo deixou de existir. E isso aconteceu várias vezes na história humana. Um dos exemplos mais interessantes vem dos outros tipos de humanos que já existiram. Durante muito tempo, nossa espécie não estava sozinha. Existiram diferentes grupos humanos espalhados pelo planeta. Alguns tinham corpos adaptados ao frio. Outros possuíam características diferentes, desenvolvidas ao longo de milhares de anos. Eles eram inteligentes. Criavam ferramentas. Usavam estratégias para sobreviver. Mas em algum momento, muitos desses grupos desapareceram. E isso não aconteceu por um único motivo. O clima mudou. Novas competições surgiram. Os recursos ficaram diferentes. Grupos se misturaram. Novas formas de organização apareceram. A história humana não foi uma linha reta. Foi uma enorme árvore cheia de galhos. Alguns continuaram crescendo. Outros pararam de existir. E isso ainda acontece hoje. Só que agora as mudanças são muito mais rápidas.
O mundo moderno muda em décadas aquilo que antes levava milhares de anos. Technologias aparecem, profissos desaparecem. Novos hábitos surgem. E o cérebro humano, que evoluiu lentamente, precisa acompanhar tudo isso. Mas existe algo curioso. O mesmo mecanismo que permitiu nossos ancestrais sobreviverem também pode nos prender. O cérebro gosta do que é conhecido. Rotinas dão sensação de segurança. Métodos antigos parecem confiáveis porque já funcionaram antes. O problema aparece quando o ambiente muda. Uma estratégia que trouxe sucesso no passado pode se tornar um obstáculo no futuro. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Os humanos perceberam que sobreviver não era apenas ter força. Era conseguir aprender novamente. A criança humana nasce com uma característica impressionante. Ela consegue observar, copiar e testar. Ela pergunta. Ela explora. Ela erra. Ela tenta de novo. Essa curiosidade foi uma das maiores ferramentas da nossa espécie. Mas a parte mais estranha é que ela não existe apenas para descobrir coisas novas. Ela existe porque o mundo nunca ficou parado. A adaptação não é um evento. É um processo constante. Um animal que muda sua aparência. Uma planta que desenvolve resistência. Um grupo humano que cria novas ferramentas. Tudo isso faz parte da mesma lógica. A vida está sempre respondendo ao ambiente. Mas isso também tem um lado difícil. Adaptar significa perder algo. Significa abandonar antigas certezas. Significa aceitar que aquilo que funcionava antes talvez não funcione mais. E o cérebro humano odeia essa ideia. Por isso tantas pessoas lutam contra mudanças. Mesmo quando sabem que elas são necessárias. Porque, em algum nível, mudar parece perigoso. Nossos ancestrais sentiam isso também. Um novo alimento podia ser uma oportunidade. Mas também podia ser uma ameaça. Um novo território podia trazer recursos. Mas também podia esconder perigos. Cada mudança era uma aposta. E aqueles que aprendiam a fazer melhores apostas tinham mais chances. Só que existe uma consequência ainda mais profunda. A adaptação não escolhe os mais fortes. Ela escolhe os mais flexíveis. Um animal enorme pode dominar um ambiente durante milhares de anos. Mas se o ambiente muda rápido demais, seu tamanho pode virar uma desvantagem. Um pequeno animal capaz de se ajustar pode sobreviver. Com humanos, aconteceu algo parecido. Nossa maior força nunca foi dominar a natureza pela força. Foi conseguir mudar nossa estratégia. Construímos ferramentas. Criamos linguagem. Formamos grupos. Guardamos conhecimento. Nós não sobrevivemos porque éramos invencíveis. Sobrevivemos porque aprendemos. E talvez essa seja a maior lição escondida na evolução humana. Os humanos que não conseguiam se adaptar não desapareciam porque eram inferiores. Eles desapareciam porque o mundo ao redor deles deixou de ser o mesmo. A história da vida é cheia de criaturas que foram perfeitamente preparadas para um mundo que acabou. E talvez isso seja o que torna a nossa espécie tão curiosa. Nós somos animais criados pela mudança. Cada ferramenta, cada cidade e cada descoberta nasceu de um momento em que alguém percebeu. Do jeito antigo, não funciona mais. Hoje, quando você aprende algo novo, muda uma opinião ou tenta uma nova forma de resolver um problema, está repetindo uma história que começou há milhares de anos. Um humano olhando para um mundo diferente. Tentando entender. Tentando sobreviver. Tentando continuar. Porque no fim, a maior vantagem dos humanos nunca foi controlar o mundo. Foi conseguir mudar junto com ele. E talvez essa seja a única coisa que manteve nossa espécie viva até hoje.